Estamos tratando, Estamos falando sobre as dispensações ou o plano divino através dos séculos, e nós estaremos dando prosseguimento nesta noite sobre esse assunto, no nome do Senhor Jesus. Você pode abrir a sua Bíblia de novo lá em Gênesis, no capítulo 1. Os irmãos não precisam de se levantar, pode ficar sentado, porque nós já lemos o texto bíblico. Mas nós queremos recapitular juntamente com os irmãos, para que possamos prosseguir. Nós paramos na quinta-feira passada, na dispensação edêmica, ou na dispensação da inocência, Falamos sobre a dispensação da inocência até quando a morte entrou no mundo, porque a dispensação da inocência cobriu o período desde o início da criação do homem até a sua queda, quando Deus o expulsa do jardim do Éden, e ele então sai, vamos dizer assim, errante, pela terra, sem o direito de voltar para o Éden, porque Deus havia colocado um querubim para vigiar a entrada, para que ele não entrasse e assim comesse da árvore da vida que estava no meio do jardim e permanecer eternamente na vida do pecado. Mas hoje nós estaremos falando, irmãos, sobre o homem no estado da consciência, o homem já no estado da consciência. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 3, primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 3, livro de Gênesis, e nós vamos ler o versículo de número 15, versículo número 15, porque esse versículo, ele marca exatamente o início da dispensação da consciência. Diz assim o texto bíblico: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, Esse lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A alusão a quem os irmãos acham que está sendo aqui nesse versículo bíblico? Todos nós sabemos que a alusão aqui está se referindo a quem? Ao Senhor Jesus Cristo, que seria a semente da mulher, que estaria pisando a cabeça da serpente, esmagando a cabeça da serpente, e esta serpente estaria lhe ferindo o calcanhar. Muito bem, irmãos, esse texto bíblico, Deus fala com o homem após uma série de coisas que Deus havia dito para o homem, porque na verdade o homem cai em pecado quando ele come do fruto que Deus havia proibido. E gostaria que os irmãos ficassem com a Bíblia aberta, e nós vamos ler o versículo número 6 do capítulo 3 de Gênesis. Mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler muitos versículos como das outras vezes. O verso 6 diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e também deu a quem? Ao seu marido, e ele comeu. E ele comeu. Entrou o pecado no mundo. Olha bem, o versículo 7, logo em seguida, vem as consequências. Aí vem o seguinte: abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus, coseram folhas de figueira, e fizeram roupas para si, com as folhas daquela árvore. E aí o versículo 8 segue, quando Deus desce então para conversar com o homem. Que era costume, nós já falamos isso aqui, de Deus descer pela viração do dia, e o homem se esconde quando ele percebeu que estava nu. E o verso 9, Deus chama Adão e diz: Adão, onde estás? Adão, onde estás? Daqui a pouquinho você entra. Adão, onde estás? Aí Deus então chama e
pergunta: onde estás? E Adão disse: olha, Senhor, eu ouvi a sua voz no jardim e eu escondi porque eu percebi que eu estava nu, não tive coragem de enfrentar o Senhor, né? Então marca o homem. Aqui está a dispensação da consciência. Se puder ligar, pode ligar para nós. Aqui está a dispensação da consciência. Nós vamos ver aqui, eu trouxe uma gravura para os irmãos acompanharem direitinho, e nós vamos ver que... E outra coisa, irmãos, esse período adâmico, ou período da consciência, demorou-se um período de 1656 anos. Cobriu-se um período de 1656 anos. Deu para abrir já? Está ali só para os irmãos se situarem, não é? E para os irmãos poderem saber do que é que nós estamos falando, na dispensação da consciência, que vai da queda do homem até o dilúvio. Vai da queda do homem até o dilúvio. Que bom que daqui eu posso ver lá no espelho, não preciso nem virar para trás. Vai da queda do homem até o dilúvio. E houve algumas coisas, irmãos, dentro deste período, que cobre um período de 1656. Vocês querem ver?